Olá, olá, senhores, capítulo 17, Mensageiros do Amanhecer, canalizado por Bárbara Marciniak, título A Linguagem da Luz. Mas antes, eu vou dar uma outra informação que tem a ver, tá, com extraterrestre. Me mandaram um vídeo de uma moça que viaja ao Egito, né? E ela foi num templo que foi destruído pelos cristãos fanáticos. Vários templos foram destruídos lá no Egito. Vamos dizer, o que sobrou, né, da destruição é lá numa montanha. Bom, então, ela falou que ali, que parece que foi o verdadeiro lugar onde Moisés recebeu lá as tábuas, né, escritas no Velho Testamento, e não no Monte Sinai. Porque o Monte Sinai é mais fácil de ir ali, né, para ir naquele tempo, é só pedrinhas pequenas, parece até que ali foi jogado uma bomba para destruir tudo, sei lá. Bom, então ela falou no Akhenaton. Eu costumava dizer Akhenaton, mas ela diz Akhenaton, então é Akhenaton. É aquele faraó lá que foi do Egito, casado com a Nefertiti. A novidade é, pelos historiadores lá do Egito, pelas informações, né, aqueles escritos antigos, né, que Akhenaton, ele tinha 4 metros e pouco. O pouco é que eu não guardei. Um pouco mais de 4 metros e qualquer coisa de altura. A Nefertiti tinha 3 metros e pouco de altura. E a novidade é que eles tinham o crânio alongado. A gente vê aí na internet alguns crânios assim, né? E dizem que era de extraterrestre. Então, não é crânio de Grey, hein? Não é assim. Vamos ver se eu faço. Não estou com um paninho que apaga. Será que dá para ver aqui embaixo? Deixa eu ver se eu vou fazer aqui. Tem. Nós temos aqui. Tem que fazer de perfil. Né? Alongado, assim, tá pouco, vamos alongar mais. Pronto, assim tá melhor, alongado, certo? Ok, mais ou menos isso, né? Bom, deixa eu botar aqui, vai ficar aqui sujo com giz. Embora os greys tenham um pouquinho alongado, mas os greys é aquele negócio assim, ele não. É uma fisionomia muito semelhante com a da gente, né? E semelhante, mas o crânio
porque o cérebro deles era maior. E a Nefretiti também tinha esse cérebro. E naquela ocasião que eles nasceram, né, que eles estavam lá, diziam que eles tinham nascido deformados, era um crânio deformado, que era problema de saúde, né? E hoje a gente sabe que Akhenaton, com essa descrição, com essa altura, com esse tipo de crânio, nada mais é do que um extraterrestre, e a Nefretiti uma extraterrestre, que se amaram, né? Se casaram, e ele veio com a missão de preparar o terreno lá, né? O ambiente, né? Para Jesus Cristo aparecer ali, porque ali estavam cultivando muitos deuses. E então Akhenaton já veio pregar que só existe um Deus, um Pai, Mãe, Criador primordial. E a esposa dele foi assassinada pelo pessoal lá. E ele depois parece que foi também, ou morreu de desgosto, uma coisa assim. E o filho dele também foi assassinado. Então, sabe que naquela época lá, um pouquinho antes, bom, antes da gente saber algo do Egito, havia os Anunnakis. Então, a possibilidade do Akhenaton ser da raça Anunnaki, né? Nós chamavam Anunnaki, porque os Anunnakis são seres que vieram do céu, vieram do espaço. Esse nome foi dado por Anu, não foi o pessoal aqui da Terra que deu esse nome não, tá? Porque Anunnaki quer dizer aqueles que vieram do espaço ou do céu, né, como queira. Então, pensando, raciocinando, talvez então os Anunnakis eram aqueles que tinham a cabeça alongada, certamente, né? O Anu, o Marduk, mas o Marduk já tinha mistura com outra raça. O Enki, o Enlil deviam ter, né? Que eles vieram de lá, o Anu, que era o pai deles. E agora lembrar do nome, aquela que era também um pouquinho massinha, né? Quase que veio o nome. Começa com A. Bom, então, fico falha nisso. Poxa, eu até coloquei 2 vídeos. Não é Nana, Não estou lembrando. Mas ela também deveria ter. Mas aqueles templos eram seres que vinham, né? Do espaço também. Os próprios Anunnakis tinham um conjunto de mulheres em que elas curavam as pessoas através de várias técnicas, através de som, através de cristais, através de energia, etc. E ervas também, né? Que traziam lá de Nibiru. E tinham uns templos no Egito em que as mulheres faziam isso, e possivelmente eram as mulheres Anunnakis. Porque quando os Anunnakis vieram, eles dividiram em partes essa expansão de terra. Então um ficou lá para o lado do Egito, outro ficou lá para o lado onde tem lá para o lado do Tibete, outro para cá, então cada um ficou com um grande pedaço de terra para fazer as suas
para viver e as suas criações, vamos dizer. Criações não quer dizer que todos iriam fazer o ser humano, não é isso, só o Enki junto com outros. Mas criação tecnicológica, um outro lado era parte para curar, então é possível que tenha sido essa parte lá do Egito. Bom, isso é o que eu tinha que falar, né? Enquanto está fresquinho, então, porque depois eu acabo nem lembrando mais, então tá aí a novidade, também é sobre extraterrestre, fazer um vídeo só para falar isso é muito pequeno, né? Então agora vamos começar com... Tive muito atrapalhada, viu? Por aqui um monte de coisa para resolver, não deu para fazer os vídeos. Vou fazer hoje. Então é o capítulo 17, né? Capítulo 17, que é X, 17, que está em Algarismo Romano. E o título é A Linguagem da Luz. Então vamos lá. Avatares e mestres permeiam agora a estrutura do mundo, trazendo seus próprios instrumentos de ensino. Estes instrumentos utilizados no planeta, artefatos que não pertencem à sua dimensão. São formas simbólicas que, literalmente, possuem vida própria. Eles criam o que se conhece por linguagem da luz. Vocês receberam, preste atenção, isso aqui foi colocado, mas não é negativo, não é implantes negativos, chips negativos, nanotecnologia negativa. Estamos falando de seres da luz, de seres que se preocupam com o adiantamento da pessoa, a evolução da pessoa também física e espiritual, né? Então, não vão levar para... Estou falando para os desavisados, né? Então, vamos lá. Vocês receberam implantes, formas geométricas que ativam determinadas informações no vosso interior. Também facilitam para quem está trabalhando com vocês o processo de enviar informações diretamente para cada ser humano. Quase todos receberam implantes e, se ainda não foram implantados, brevemente serão, caso desejem abrir-se e alinhar-se. Ninguém recebe implantes se não o desejar. Esta estrutura da linguagem da luz é uma forma de receber informação e energia que facilita o vosso desenvolvimento. É o oposto das trevas. As trevas impõem. Quer colocar, eles colocam chips, nanotecnologia, coisas para fazer experiência. Os greys, né, também fazem abduições para fazer experiências, colocam chips. Os magos negros também, certo? Então a diferença é que esses da luz implantam para a gente melhorar, se tiver vontade de melhorar. E os outros não, impõem o que eles querem. O que eles querem, mas nunca para o ser humano melhorar. Ninguém recebe implantes se não o desejar. Esta estrutura da linguagem da luz é uma forma de receber informação e energia que facilita o vosso desenvolvimento. Trata-se de um método de aprendizado que não envolve livros nem o intelecto. Envolve abrir-se e acreditar que existe uma hierarquia, cujo tamanho imensurável ultrapassa a vossa compreensão e que vem trabalhando com a humanidade desde o início. Esta hierarquia trabalha com amor,
cultiva quem são vocês e tem sido capaz de enxergar através dos mecanismos do tempo que estão aferrados ao planeta para saber que a consciência está pronta para dar o salto evolucionário. Existem 144 mil membros da hierarquia espiritual infundidos na estrutura do planeta nos dias de hoje. Cada mestre possui seu próprio seio, que representa uma parte da linguagem da luz. Portanto, vocês têm 144 mil selos de energia Vou repetir, cada mestre possui seu próprio selo, e representa uma parte da linguagem da luz. Portanto, vocês têm 144 mil selos de energia que serão infundidos em cada um dos seres humanos. Para começar, irão trabalhar com as 12 formas que o vosso corpo consegue sustentar. Mais tarde, quando a transformação tiver ocorrido, haverá a infusão das 144 mil estruturas da linguagem simbólica. Será um crescimento impossível de lhes explicar nesta encarnação. Esta mutação consiste num processo que se desenvolve dentro de vocês, que irá permitir-lhes mudar para outro plano de experiência. Todas as pessoas do planeta possuem o potencial de evoluir por meio desta mutação. Muitos interromperão o processo por falta de vontade de se alinharem com a consciência superior. Quando se tornarem conscientes da divina consciência que semeou este planeta, um intelecto vasto, amoroso e que trabalha com vocês, a chamam e pedem para fazer parte dela, recebem o implante com as formas geométricas. São estas formas geométricas sagradas também, A gente fala muito nisso. As formas implantadas chegam com uma grande variedade de modelos, como, por exemplo, a estrutura da pirâmide. Por que a pirâmide é tão importante? Neste planeta e em todo o cosmos, a estrutura piramidal é usada para representar uma grande unidade de consciência. É a estrutura mais difícil de ser criada em todas as suas múltiplas facetas. E, contudo, é a estrutura da perfeição. É a estrutura que concentra a energia da Terra e a envia para o cosmos. As estruturas da esfera e da espiral também serão implantadas em vocês. Espiral, Aquela. Muitos gostam da espiral por terem vivido em culturas e sociedades onde ela era usada para comunicar diversas ideias. Serão também implantadas as estruturas das linhas paralelas e do cubo. E, claro, haverá a estrutura do veículo de Merkaba, uma figura de 5 lados. Merkaba tem uma estrela, no centro. A figura de 5 lados representa o ser humano em seu estado mais amplo, totalmente livre. Alguns a conhecem como estrutura simbólica chamada veículo de Merkaba. Merkaba. É o projeto do ser humano sem limitações, quando ele inclusive, capaz de voar, algo que vocês, na sua grande maioria, não se considera capaz de fazer. Este implante chegará quando assumirem o compromisso verdadeiro.
Os implantes de formas geométricas que irão receber dependem, antes de tudo, do vosso pedido de alinhamento. Dependem também de acreditarem que estas entidades escolheram dedicar-se a vocês. Se vocês escolherem dedicar-se a elas, porque senão é uma troca, né? Se começarem a se desenvolver e permitirem que os chamados milagres ou eventos magníficos se manifestem em vossa vida, eles se manifestarão. Muitos receberão primeiro o implante de um círculo, porque ele representa a forma de Deus, a unidade, o estar completo. Outros escolherão a estrutura da pirâmide por terem vivido várias vidas próximo a pirâmides, por todo o planeta. Umas descobertas, outras por descobrir ainda. Vocês acham que o planeta inteiro é conhecido, mas existem ainda muitas coisas a serem descobertas, porque se deslocam de uma realidade para outra. No âmago das florestas existem muitas pirâmides enterradas, frequentemente soterradas por camadas e camadas de terra. Existem ainda muitas maravilhas a serem descobertas. Quem quiser acreditar que, na verdade, não existem limitações, poderá tomar a estrutura do Merkaba e sair do planeta com ela, mesmo quando ainda mora aqui. Mesmo quando estiver ainda morando aqui. Se quiserem saber o implante de Merkaba, esse desejo deve existir dentro de vocês. Alguns já tentaram viajar com ele e sabem que podem usá-lo. Quando chamam o Merkaba para vocês com seriedade e desejam saber o que ele realmente significa, ser consciência ilimitada que viaja com o corpo, sem que este saia do planeta, então estão prontos para receber o implante. O Merkaba não é o implante mais importante, pois não existem implantes mais ou menos importantes. Os implantes chegam no momento mais adequado ao vosso desenvolvimento pessoal. Quando recebem implantes, um processo interminável de novas formas chegará até o vosso ser. Vocês não escolhem conscientemente a forma que lhes será implantada. Escolhem, contudo, a vida que desejam levar, e isso provoca a abertura para as estruturas de linguagem da luz. Vocês escolhem o que é importante para vocês todos os dias. Este é o vosso acesso às formas. Através do casamento das energias, vocês vão guardando o alfabeto de luz no seu interior e esse alfabeto irá ensiná-los. Se sonham com formas geométricas, isso indica que elas estão trabalhando dentro de vocês. Vou repetir. Se sonham com formas geométricas, isso indica que elas estão trabalhando dentro de vocês. Ou talvez adorassem estudar geometria na escola. Se quiserem saber que implante receberam, observem a forma que aparece primeiro em vossa mente. Sempre se repete e sobressai entre as outras. Existem muitas formas que não têm nome. Surgirão formas conhecidas que identificarão e que mais tarde assumirão novas formas que a vossa consciência não consegue traduzir. A espiral é uma das formas básicas da geometria da linguagem da luz. É uma ponte, um ensinamento em si mesma. Sua forma é codificada com informações e quando seguem a espiral ela parece não ter fim. Isto lhes mostra que a jornada para o interior não tem fim e que a jornada para o exterior também não tem fim.
Como espécie, serão capazes de dividir a vossa consciência e seguir em ambas as direções, mantendo a consciência unida, partindo para a jornada interior sem fim e para a jornada exterior sem fim. Vocês ligam-se a uma espiral conectada à verdade universal. Nós dissemos que as células do vosso corpo contêm toda a história deste universo. A ideal seria que percebessem a existência desta biblioteca de ouro dentro de vocês, nesta encarnação, e que aprendessem a ler o que está contido nela. Perceber a espiral interior é uma etapa da jornada. O truque consiste em, simultaneamente, seguir para dentro e para fora, percebendo que dentro e fora são o mesmo. A espiral existe em várias dimensões. Quando a visualizam, sentem que já a conhecem, embora no início estejam conhecendo apenas um de seus aspectos. Ao começarem a crescer com ela, vocês se apercebem que ela possui tantas dimensões que poderiam passar o resto da eternidade, usando as vossas palavras, explorando-a. Ela cresce. A espiral é a chave para extrair aquilo que está dentro de vocês. O vosso DNA tem a forma de uma espiral. Existem espirais à vossa volta e a linguagem da luz corre através dos filamentos de códigos luminosos que também descem em forma de espiral. Isto é algo experimentável que irá evoluir para vocês. Eu vou ficar por aqui, tá? Próximo vídeo continua. Pois é, pessoal, então, tudo de bom aí para vocês, paz e luz. Tchau, tchau.